Uh. Yeah. Yeah. Você me fala, o que significa NAI? Núcleo de Assistência Espírita. Então, olha só, aceitando aqui o desafio do Michael, estamos aqui começando, e do Sérgio Petena aqui, estamos começando aqui um piloto do nosso podcast, contando as histórias do NAI aqui, que é Núcleo de Assistência Espírita. Vamos começar contando a história desses 18 anos aqui do NAI, nesse dia tão bacana que hoje é dia 6 de dezembro de 2025, 18 anos depois, está aqui o NAI, nessa ainda, como a gente sempre fala, uma pequena casa, apenas na estrutura física, mas grandiosa no seu trabalho e grandiosa também na espiritualidade. Estou recebendo aqui no meu lado Sérgio Petena. Tudo bom, Sérgio? É uma honra estar por aqui, muito obrigado pelo convite, aqui nessa casa de amor e caridade. E é bom a gente ter contato com essa história, né? Não, com certeza. Que isso esteja registrado e guardado. E aqui é um piloto que vai ficar bonito. Esse piloto já fica para sempre, como mesmo disse o Sandro, e a gente vai continuar e é o primeiro passo para vocês verem que dá para fazer. No lado aqui nosso também o Maico. Tudo bem, Maico? Seja bem-vindo aqui à TV NAI. Obrigado. Tá preparada para contar a história? Estou sempre preparado. Sempre preparada? Eu coloco o pé aqui dentro e estou preparado. Opa, beleza então. Suzy, uma alegria estar podendo falar com você, te entrevistar, você que foi aquela que abriu as portas para mim, me convidou pela primeira vez, acredito eu, lá em 2014. Obrigado por você estar participando desse papo aqui. A Suzy, na verdade, abriu as portas para todos nós. Todos, né? Por isso que ela tem que contar a história desde o início. Então conta. Abri e fiquei do lado de dentro, né? Seja bem-vinda, Suzy. Obrigada. E me conta uma coisa. Você, por exemplo, quem que fundou aqui o NAI? Foi você, a Mônica, um grupo assim, o Murilo? Não. Como que foi assim? Então, conta. Eu, Então venha, Mônica, participar da conversa também. Era eu, meus pais, a tia Arenil, a Dirce, o Murilo, o Otávio, tinha a Regiane, ai Deus, como que é o nome dela agora? O Wilton, e tinha mais um casal, o Jackson, esqueci o nome dela, o outro Jackson. Essa logo aqui foi o outro Jackson que trouxe para nós. Essa logo aí foi um amigo dele que fez e trouxe aqui para o NAI. Bom, o baú de história sou eu, né? Mas que bom. Por exemplo, o Sérgio falou que você que trouxe do mundo. E qual que foi a ideia de... Por que vocês não quiseram ir para uma casa e tipo, subiram, assim, vamos dizer, o sarrafo? Vamos fazer nós a nossa casa, assim, para abrir as portas. Por que aconteceu isso? Porque dinheiro, né? A gente não tinha dinheiro. Eu tô dizendo, por que vocês não foram frequentar uma outra casa espírita e resolveram fundar a casa para... Porque nós éramos um grupo de pessoas que frequentávamos uma outra casa espírita, né? O Michael também ia lá e a gente já tinha o grupo e a gente já tinha também o costume de ir nas quintas e sábados. E aconteceu lá um incidente assim que desapontou a gente. E o Otávio estava lá frustrado em casa, o meu pai. E daí eu sou aquela que quero resolver, né? Cuidar do meu pai. Tá? Aí eu falei assim, por que vocês estão sofrendo, né? Falei, a gente já tem um grupo, só falta a casa, né? Então... Falei, vamos fazer o seguinte, vamos começar a se reunir nas quintas e nos sábados. Daí nós começamos a nos reunir na casa de cada um nas quintas-feiras, daí tinha o cafezinho e tinha o evangelho. Então a gente começou assim. Aí o Duda Marcolini, que ele tem uma academia de tênis lá em Santa Felicidade, e ele ia lá no meu consultório com o filho dele. E eu comentei, ele era espírita, eu falei, eu também sou, aliás, nós temos um grupo de espíritas. Falei que nós somos os espíritas sem teto, a gente não tinha o teto, só tinha o grupo, né? Daí ele falou assim, eu tenho um teto para vocês. Eu falei, opa, vamos lá, né? Daí avisei o pessoal, daí nós começamos a ir no sábado à tarde lá na academia dele, porque ele tinha duas salinhas que eram salas para
para dar aula de reforço em contraturno para as crianças carentes lá do bairro. E daí a gente começou a se reunir, só que daí as pessoas que já conheciam o Otávio e tal, começaram a procurar, sabe? E começaram a ir se juntando com a gente lá. Daí já não dava mais, porque daí já tinha aquelas necessidades de atendimento, e como lá era um local com crianças, não dava para fazer esse atendimento espiritual que faz no NAI e tal. Daí nós falamos, tá na hora da gente se mexer então e criar um espaço para a gente. Daí o Otávio passou por aqui e achou essa casa, num valor que cabia no nosso bolso, né? E daí a gente começou, cada um, a colocar, né, um pouco e pagar o aluguel. E no começo, o nosso salão aqui era uma garagem aberta, a salinha ali do passe, que era o nosso salão, aí ali que era feita as palestras. Daí o Murilo e a Mary se revezavam para dar palestras, né? Daí depois a gente conseguiu fechar, essa porta nós compramos, essas janelas nós ganhamos de uma conhecida também. A portinha que tem lá do lado eu pus no meu carro que uma outra amiga deu e colocamos, sabe? E fomos assim, né, organizando. Daí, foi em maio, logo eu conheci a Mônica, conheci o Jackson, porque eu fui assistir uma palestra na Capa dos Pobres e olhei para trás para ver se eu conhecia alguém e vi ele. Falei, você é o pai da Isadora, né? Porque nossas filhas estudavam juntas. Que joia. E daí, aí ele falou para a Mônica, que tinha me encontrado, que era para ela vir para cá. Daí a Mônica veio, no fim nós duas somos as sobreviventes, e mais o Michael, né, da turma antiga, né, e meu pai. E aí a gente precisava de mais espaço, começamos a mexer lá nos fundos, né. A gente fechou aqui e daí foi lá para os fundos. Tá na hora de fazer um puxadinho agora também, né? Acho. Faz horas, né? E daí lá para fazer o puxadinho, a gente tinha um dinheiro. Só que a hora que começou a levantar a parede, acabou o dinheiro, né? Daí o santo do Jackson. Não, vamos fazer a rifa, pelo menos levanta as paredes, porque daí as pessoas vão ver e querem ajudar. Daí entrou a mãe da Mônica na jogada, com doação. O Jackson sugeriu aí uma rifa, fizemos uma rifa, né? E até hoje a gente vive fazendo rifa, né? E você, Sérgio, quando chegou aqui? Então, eu acho que antes de eu falar, o Michael tem que falar, por uma questão só de cronograma e hierarquia. Hierarquia, como é que é? Cronológica. Cronológica. A gente está falando e a Mônica não está aparecendo. Pode vir para cá. Ela está nos bastidores ali, né? Eu participava junto com a Suzy e com o restante dos fundadores, né, que vieram do Centro Espírita, do SEG, que fica uma unidade aqui no Jardim das Américas, e também tinha lá na Chácara, em Piraquara, que aos sábados funcionava como um centro espírita e durante a semana funcionava como um contraturno, né, para as crianças lá da comunidade de Piraquara. Então foi lá que eu tive o meu primeiro contato com o espiritismo, foi lá na Chácara em Piraquara, e lá que eu comecei a fazer os estudos e entrei assim no espiritismo também como um trabalhador. O seu Elias foi o que segurou a minha fichinha lá, junto com a Cláudia Macanhã, que já também trabalhou com nós aqui, faz parte da casa. E o pessoal saiu de lá, como a Suzy contou, mas eu fiquei. Eu era tinha acho que nem um ano de espiritismo. E eles já tinham aberto aqui a casa, já tinham funcionado, eu não conhecia. E eu esqueci, fugiu o nome dela. Ela mandou uma mensagem falando aqui do NAI. Olha, a gente está aqui com o NAI aqui, abrimos Não é a uma Rejane? Não. O nome dela, aquela magrinha, eu tinha, né? E daqui a pouco vem o nome dela. E mandou a mensagem e mandou o endereço. E olha que foi difícil, eu passava aqui, não achava o número. Tinha muita árvore na frente. Eu falei assim, nossa, mas parece que não é para eu vir, né? Eu falei assim, não vou. Daí foi até que eu encontrei. E daí eu entrei aqui, e se for detalhar bem a história, fui na quinta-feira, daí fui para o atendimento, né? O irmão José,
pelo médio Wilton, né? Que não é o nosso Wilton aqui, é um Não, outro não, Wilton. é o Wilton que retornou agora como espírito, como trabalhador em espírito. Né? Ele já legal. desencarnou. E o interessante é que o Wilton fazia parte lá do SEG, ele era trabalhador. E eu tinha passado por praticamente todos os médiums que faziam os atendimentos, menos pelo Wilton. Eu nunca tinha passado pelo Wilton. E aqui foi a primeira vez, então, que eu acabei falando com o irmão José. E ele pediu para eu voltar na próxima quinta. E fiz o retorno. E na próxima quinta, ele falou assim, o irmão agora volta na próxima quinta de novo, mas agora vai trabalhar aqui comigo. Vai trabalhar como um auxiliar aqui. Né? E daí o próximo, na ordem cronológica, né? A próxima trabalhadora é a Mônica, né? Mas eu não sei se eu vou lembrar de toda a história. Você vai lembrar E quem, do Mônica? meu pedaço que... Mas pelo que eu lembro, a gente tinha um atendimento na da cromoterapia, e daí acho que uma era a Regiane, que trabalhava, e tinha mais uma pessoa que eu não lembro quem era. Mas acho que nessa época não era. Não. E vieram assustadas ali na salinha que a gente fazia os atendimentos, né? Que é a sala da saúde ali, pedindo ajuda, porque tinha uma pessoa, né? Um frequentador que estava incorporado ali na maca e elas não sabiam o que fazer. E daí o irmão José me olhou com aquela serenidade toda, né? Não, o irmão aqui vai ajudar vocês. E eu fiquei procurando quem que era Quem esse, era o irmão, né? E era eu, que eu ainda era bastante novato, assim. E eu só obedeci, né? Que às vezes aqui a gente só tem que obedecer, né? E eu fui lá e fechei os olhos, fiz a imposição das mãos e comecei a falar, que certamente estava altamente intuído. E foi realizado ali o atendimento, a pessoa, né, se acalmou e tal. E eu acho que quando eu voltei, eu acho que a Mônica estava lá. Já estava no meu lugar. Nessa quinta-feira. Nessa quinta-feira. Segurando a prancheta. Segurando a prancheta dentro dessa cronologia, a Cleusa chegou quando? Depois. Depois do ano. Mas daí eu não vou saber contar, que daí não vai gravar, né, assim, o microfone aqui não vai gravar se a Cleusa contar, né? Não, daí põe nela. Se quiser, então eu põe vou... nela. E põe Ou uma ela Mônica. senta aqui. Isso, eu Mas vou passar. Vem, Mônica, Senta por aqui, favor. Cleusa. É piloto. E tá gravando ali, Zano, que você viu ali? Vem aqui agora. Tá? Só que eu notei que alguns microfones estão Vem, todo com mundo luz quer azul, ver quem é outros a não. Mônica, por favor. Não, acho que todo mundo. Vem aqui a Eu- Mônica. O da Cleusa tá bem azul, do Sérgio tá azul. Tá azul, mas o meu também tá azul. E aonde que eu ponho na Mônica? Aonde? Tá bom? Aqui Tá, é mas, só mas a Mônica tá azul. Tá? Tá. Tá tudo certo. Então tá tudo certo. E tá gravando, Zano. Aqui não, agora fechou, tá certinho aqui. Ah, legal. Então tá, É o áudio. para seguir a cronologia, Mônica, conta um pedacinho. Bom, daí eu cheguei, eu conheci a Suzy, meu marido conheceu a Suzy, e daí a Suzy me convidou, né? Me convidou para vir conhecer a casa. Daí eu vim a primeira vez que eu vim, eu fui atendida, tal, normal. Daí o irmão José pediu para eu voltar. Daí quando eu voltei, o Maico estava segurando a prancheta, como a gente diz, estava auxiliando o irmão José. E daí foi no meu atendimento. E daí abriram a porta, as meninas abriram a porta e falaram que tinha uma emergência na outra sala. Que foi, aí o irmão falou pro Maico, né? Vá você lá. Daí o Maico, nossa, eu lembro disso assim, ele ficou, e eu bem tranquila ali esperando o que eu ia ter de, né? O que ele ia me falar, né? Daí ele falou, pode ir lá para você, né? Vai lá que tipo você dá conta, né? Ele foi. E daí eu fiquei ali esperando. Daí ele falou, agora você pega a prancheta, ele falou para mim, pega a prancheta e vai lá, chama o próximo. Daí eu falei assim, como assim? Eu queria dizer para ele, poxa, ele não percebeu que eu tô aqui para ser atendida, né? Eu não tô aqui para trabalhar. Aí eu falei assim, mas
eu disse, irmão José, né, eu vim aqui para ser atendido. O senhor pediu para eu voltar, né? Falei para ele. Ele falou, exatamente, pega a prancheta. Aí quando eu saí, a menina da recepção olhou para mim, eu com a prancheta na mão. Eu falei, pode chamar o próximo. Ela falou, mas você não estava lá dentro? Eu falei, juro que eu também achei que eu estava. Tudo bem. E agora, para eu entender, o irmão José é uma... É o Hilton. É um ser humano vivo. Não, é o Já- espírito. o espírito, irmão que o José, Hilton- no Wilton aí. Isso, que ele- coordenava É esse que, na trabalho. verdade, na história do Sim. NAI, nós tivemos 2 irmãos José, né? O irmão Certo. José lá, essa história é bem antiga, né? O irmão José lá do começo e depois tivemos o outro irmão José, lembra, Suzy? Daí, quando o irmão José lá do começo se despediu da gente, que ele falou que ele tinha uma outra missão, aí veio o outro irmão José, né? Nós choramos, nossa, nos despedimos, porque parecia um pai pra gente, assim, era um paizão, né? Aí... Era mais bonzinho, não, ele era mais... Vamos pular essa parte. Daí o segundo que veio, ele era É muito documento, né? disciplinador, assim, eu adoro, né? Eu adorei. E daí tudo era assim, muito firme e tal, mas daí nós ficamos, daí em 2008, isso foi 2007, em agosto, por aí. Depois, em 2008, em fevereiro, quando nós retornamos, o irmão José falou para nós que o irmão Erasmo ia ser responsável pela saúde e que era para nós formarmos um grupo, né, para atender na saúde. Daí, como nós tínhamos ganho uma cadeira, né, de dentista, nós atendíamos uma pessoa por vez. Aí ficava o Michael, né, você, a Débora, o Hilton, ficavam uns 5 Mas os primeiros atendimentos eram na salinha aqui, que De era pé. do passe, de pé. de pé. Aham, depois que Aí, nós fomos promovidos. A exemplo do Sérgio, né? Que era de pé, né? Os atendimentos lá era em pé, né? Então, e daí nós, com a cadeira, ficamos mais chiques, né? Aí a gente atendia uma pessoa, mas era aquele monte de médiuns, lembra? Bastante gente. Daí depois nós fomos para outra sala, daí começamos a diversificar, ganhamos marcas, né? Adquirimos, ganhamos. E desde você ter o dia da prancheta, você... Eu não parei mais. Daí ele falou que não parei mais. Não, Não é verdade, não foi atendido. O irmão José sempre disse que ele não abria a mão da mestra de cerimônias dele. é porque ele queria alguém para arrumar as pranchetas. E era eu a pessoa para arrumar a prancheta, né? Meu toque. E daí depois a gente não parou mais. Daí para falar a verdade, eu tenho desde 2008, porque eu sou assim daquelas que guardam tudo. Eu tenho todas as agendas das pessoas que nós atendemos esses anos todos. Tenho tudo guardado. Então, e daí até hoje a gente está aí atendendo 600 e poucas pessoas, atendemos esse ano na quinta-feira, 500 e poucas na quarta, né? Assim, tá. E nós começamos assim com pouquíssima gente, né? E agora a gente está assim. Então, Que graças coisa a Deus. boa, né, pois é. Sérgio? Aí depois nós tivemos a Uma psicografia, benção. aí começamos a diversificar. Ah, sim, daí em 2018 a gente lançou o livro do NAI, né? Era o irmão, um ano e meio, né? O irmão João ditou para nós. Ele e a irmã Helena ditaram o livro, que é o livro do NAI, né? Aí nós conseguimos, esses dias eu recebi as fotos, né? Daquele tempo, estava todo mundo lá. Vidas entrelaçadas. A gente ficou 1 ano e meio, né? Toda sexta-feira a gente se reunia. Eu, o Michael, não era sexta? Era segunda? Dona Cleide. Segunda. Era a Dona Cleide, o Michael, o Otávio, eu e o Hilton. E o Wilton, éramos nós. Daí Psicografando? ele ditava para nós. Nós usávamos o carvão. Daí ele ditava muito rápido, né? Era uma psicofonia, Psicofonia. e uma transcrição. Isso. Daí a gente tinha que escrever rápido. Aham. Todo mundo escrevia. Não podia ser com caneta. Não, com lápis. Daí tem tudo Sei. gravado. A gente tem gravado os Ah, áudios tem, todos. Eu tenho tudo gravado, a gente tem, né? Daí nós lançamos o livro e depois continuamos o trabalho. E é isso. Caramba, que história. Escreve livro aqui. E, você, e a Cleusa chegou Agora agora. tem que ouvir a Cleusa. Não foi agora, não. Eu cheguei bem no comecinho. Eu até lembro que o primeiro atendimento foi a Suzy e a Dirce que me atenderam ali na salinha de... do Dirce. pass- Fraterno. Aham. Foi bem... Até elas perguntaram o que você precisa para fazer o atendimento. Não estava numa fase muito boa, daí eu já estava lá no Sérgio, já fazia 3 anos, né? Eu fui com o Maicon lá na chácara, com a Cláudia, fui várias vezes, né? Assim que o seu Edson faleceu, daí a Cláudia falou assim, o Maicon falou que montaram um centrinho ali pertinho de casa. Porque a gente ia lá em Piraquara, né, Maicon, lembra? De tarde no sábado.
Aí eu falei, então vou lá, né? Daí vim, fui atendida. Daí um dia eu estava lá ajudando na biblioteca lá no fundo, a Mary, não sei por que cargas d'água, achou que eu era psicóloga, né? Mas não era o meu caso. Aí ela falou assim, não, então você vem aqui atender e tal, e me pôs para atender. Eu falei, será, gente? Atender no atendimento? É. Aí eu falei, bom, Fraterno. no fraterno, falei, então vai, né? Ficou, E né? desde lá, daquela época, tô aí, já fiz de já tudo assim, um pouco. Já fui tesouraria, já fui presidente, já fui... Tudo que precisa a gente faz, né, Mônica? Com certeza. É, e Ninguém quando escolhe. a gente começou aqui, né? Tinha um garoto também que eu atendi, Uhum. porque O quando Leonardo. a gente montou, o Murilo falava assim pro Otávio, mas e as pessoas para chegar no NAI? Ele falou assim, a SUS, ela traz as pessoas. E via muita gente lá no consultório que eu percebia assim, que tinha alguma necessidade, né? E esse garoto, a mãe falou para mim que o pediatra dele já tinha pedido para ela procurar um centro espírita. E daí ele veio aqui, e quando ele chegou aqui para o atendimento, o irmão José falou, né, que a gente estava 10 anos, Uhum. 10 anos atrasados? 10 anos. 10 anos atrasados, que o menino já podia estar bem melhor se a Eu gente também tivesse se movimentado antes. Porque ele só chorava, né, Suzy? É, ele só chorava. Que beleza, né? Vocês estão Agora ele fazendo, tá levaram bom, uma bronca, mas É. o Piá não estava perto de vocês, né? Pois é. Mas ele já Ó, tinha idade. Ele Ó a podia- disciplina, né? É. Não, mas ele chorava muito. E hoje ele vem aqui, nossa, ele adora, né? Ele vem, abraça, beija, né? Ele tá melhor. Que coisa boa. E você, Sérgio? É isso, chegou Então, Sérgio. é interessante isso, né? Como é que a espiritualidade vai encadeando as coisas, né? Então, eu conheci o Nai através de uma forma muito trágica. Nós tivemos uma perda importante na família, né? A filhinha da Kátia, que é trabalhadora, Kátia Bittencourt, que hoje é trabalhadora do Nai. E nessa perda trágica, nós tivemos que dar um depoimento lá na polícia e tal, e estávamos muito ressentidos e tristes, né? E essa escrivã, ela falou assim, vocês não querem buscar um auxílio espiritual? Queremos. Eu conheço um lugar chamado Nai, vocês vão gostar muito. Ela mais escrita. Ela Ele mandava tá bom. muita gente para nós, né? Essa escrivã? É. Que interessante, Ela né? mandou muito. ela, Não, né? não conhecemos, mas ela manda muita gente. É, Mandava, né? É. polícia. Era. Da polícia. Mas ela atendia esses casos, sabe? Então, as pessoas chegam lá muito... Ela sensível, né? Isso. Sensibilidade, não lembrava, né? E aí foi interessante, né? Eu sempre conto essa história, né? Eu, ali no batente daquela porta ali, quando eu cheguei no NAI, eu encostei ali e eu conheci várias casas espíritas na minha vida. Eu costumo também brincar, não só casas espíritas, toda casa religiosa que estava com a portinha aberta, eu entrava, né? Eu conheci muitos segmentos religiosos, muitas casas espíritas, mas nunca consegui me envolver com o trabalho, né? Me comprometer com o trabalho. Aí eu cheguei ali naquele portal, assim, mas foi imediato. Encostei ali, essa é a minha casa. E aqui estou eu. E foi legal, foi uma experiência muito rica, porque, veja, todos os protocolos, todos os métodos, já estava tudo montado. Então foi uma herança muito rica para mim. Foi muito fácil ingressar no trabalho. E a espiritualidade tem essa sutileza, né? Ela pega a responsabilidade, coloca no teu colo e você, mas eu? Você mesmo, né? Não. E aí a gente foi assumindo. Você fala que né? não tem envergadura moral, mas quando vai ter, né? Quem tem, né? Sim. No fundo, nós, como os discípulos de Jesus, nós não estamos prontos. Mas tem que fazer. Mas tem que fazer. Tem vários termos aí, hands-on, eu prefiro pegar no tranco, um jeito bem brasileiro de falar uma coisa. Isso Por exemplo, igual tem no livro dos Espíritos que fala assim que Jesus, antes de Jesus veio muita gente, né, trazendo a mensagem, mesmo que fosse incompleta, né? Mas estavam trazendo, né? Por exemplo, você vê no caminho da luz, né? E isso é uma coisa que eu gosto sempre de falar, mesmo que incompleto. A gente está também fazendo alguma coisa incompleta, mas está fazendo. Tá tentando. O importante é isso, porque ninguém vai conseguir fazer
esse completo, né? Então você veja que é importante. E tipo, vocês contaram a história, minha história é bem pequena com o Nai, mas foi justamente isso que aconteceu. Parece que as coisas foram caminhando. A Suzy me conheceu lá em 2014, me chamou, eu sempre gostei de vir fazer palestra, e a partir de 23 que eu fiquei doente com a síndrome de transtorno de ansiedade generalizada, o burnout, as dores, tudo, e foi indo, e eu fui me encantando com a casa, ficando feliz, assim, com o que vocês fizeram para mim, daí, por exemplo, o que o Sérgio falou, o que o Renato falou, daí o Maicon falou assim também, não, tudo foi assim, tipo, direcionado para você vir para cá. E daí depois que tem a descoberta que a minha avó Maria Conceição trabalha aqui, que faz a fluidificação da água, que o Renato falou, eu falei, nossa, e veio me fazendo eu chegar aqui. Então é impressionante, né? Uma coisa assim que a gente fica bem feliz. E vocês viram, né? Sérgio, Cleusa, Mônica, Suzy, o Sandro, todos vocês, o Marco. Você viu como que vale a pena fazer o quê? A espiritualidade? Vou falar uma curiosidade para vocês É. a esse respeito do NAI aqui. Sim. Em 2007, eu vim aqui assistir uma palestra e tomei passe. O ano da... Nada acontece por Ano da acaso. fundação. Logo em seguida, pouco tempo depois, eu voltei para as obras. Comecei a viajar, eu frequentava o centro espírita a uns 600 metros daqui. Atravessando a avenida, 2 quadras para lá. O centro não existe mais, era o Grupo Espírita Maria de Nazaré. Maria de Nazaré. Aí eu saí daqui, comecei a trabalhar na Estrada da Ribeira, e depois dali sumi aqui, inclusive parei de frequentar o Grupo Espírita lá. Eu auxiliava Sim. também lá nos trabalhos, não na parte mediúnica, mas como aqui eu dou os passes, lá eu também dava passe, participava da mesa mediúnica, lá no apoio, fazia o mesmo trabalho que eu faço aqui. Uhum. Mas isso eu tive aqui uma vez só em 2007. Eu acho que não tinha esse salão. O Reinaldo É. apoio, né? Aham. O Renato. Mas não lembro direito onde é que era. Também não. Também não. Ele tá falando agora. Mas o Sérgio sabe. Ele me contou. Mas dessa história de todos, assim, Estamos aqui de terça-feira. eu queria alinhavar aqui, né, que dessa história de todos, o NAI, esse NAI que nós conhecemos hoje, a configuração não só física, mas a configuração espiritual do NAI, ela é diferente de quando o NAI começou. Então eu costumo dizer que o NAI é uma nau e ela vai navegando lentamente.